gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Vinícius Olivério. Vini, seja muito bem-vindo aqui ao episódio. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho, né, junto com vocês. E vamos lá, vamos falar. Vamos nessa. Bem, eu trouxe aqui o Vini, meu xará aqui, para a gente falar de uma coisa bem interessante, principalmente na área empresarial, né? Que a gente está falando de dispositivos móveis. Os dispositivos móveis, para todo mundo que já sabe, é algo presente no dia a dia das corporações. Afinal de contas, a força de venda, a operação, já tem um dispositivo ali associado aos seus gadgets, né? Aos seus devices de trabalho. Não somente um computador, como uma torre, um notebook ou qualquer outro, mas está lá aquele tal do smartphone, faz parte sim dos negócios e ter soluções para poder gerenciar, administrar, inventariar, enfim, cuidar desse device que agora faz parte sim totalmente do ambiente corporativo. É por isso que a gente trouxe o Vini aqui da Urmobo. Mas no caso não é Urmobo não, né, Vini? Você falou de um outro nome aqui que eu achei bem interessante. Conta aqui um pouquinho pra gente como é que surgiu essa ideia desse nome. O nome Urmobo, ele vem aí a gente usou o R, né, que seria a abreviação de Your em inglês, e o Mobile é a forma como que os americanos falam o que a gente chama de mobile, né, mas Sim. que é o mobile para eles. Então, Your Mobile seria o seu dispositivo móvel na nossa plataforma, né? Foi daí que a gente criou esse nome, mas como a gente sempre brasileira tudo aqui Sem dúvida. no português, então acabou virando Urmobo e a gente segue falando dessa forma, que é mais simples, né, do pessoal entender. É simplificar para poder entender o principal objetivo, né, da comunicação, sem dúvida. Agora, Vini, Sem conta um dúvida. pouquinho da sua trajetória de carreira, até no caso formar, né, e fundar a Urmobo, por favor. Bom, eu sempre estive aí envolvido nesse meio de TI. Meu pai também é da área de tecnologia, então desde os meus 6 anos de idade eu já tive aí contato com computador, etc. Então eu estava ali sempre com ele, atrapalhando um pouco, né, quando ele trabalhava, mas a curiosidade de criança faz com que ela fique sempre ali em cima. Então eu peguei gosto, fui fazer minha graduação, sou formado em ciência da computação, acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado, também na área de ciências da computação, que apesar de ser algo mais acadêmico, me ajudou muito nos negócios também, né, na parte da criação da minha empresa e metodologias, né, Sim, porque a gente acaba aprendendo a trabalhar e a gente fala de metodologia científica, mas isso se aplica, né, também no mundo dos negócios, sem dúvida nenhuma. E aí também tenho uma grande experiência na área de desenvolvimento, que sempre foi o meu foco, então trabalho com desenvolvimento há mais de 15 anos caramba. e trabalhei em algumas empresas e lá em 2012, mais ou menos, numa viagem, eu trabalhava desenvolvendo aplicativos para coletores de dados, né, apontamento de chão de fábrica, esse tipo Sim, de coisa. E numa viagem, conversando com um amigo, a gente cogitou a possibilidade, né? Nossa, seria bom ter um aplicativo onde a gente pudesse fazer uma instalação de um aplicativo remotamente num coletor, que a gente pudesse saber onde esse equipamento está, etc. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Falei, por que não? Nas minhas horas vagas eu comecei a desenvolver esse produto. Esse produto, eventualmente, ele ficou pronto, né? Até tentei explorar ele comercialmente naquela época, mas acabou sendo engavetado. E aí, há 5 anos atrás, né, já depois de muito tempo, a tecnologia já tinha evoluído muito, outros sem players dúvida. surgiram no mercado. Naquela época não existia nenhum player nacional, existiam poucas ferramentas de fora que também faziam esse tipo de gestão, mas que eram pouco conhecidas. Há 5 anos atrás, eu reencontrei um dos meus sócios e aí, conversando com ele, falou, vamos reativar esse negócio? Vamos. E aí a gente refez o software, né, modernizou ele e esse meu sócio, ele tem um viés
de vendas muito forte, ele é muito bom com isso. Começamos a criar o nosso ecossistema de parceiros, etc. E acabou que deu certo e estamos aqui hoje. Cara, que legal. Acho que você comentando, principalmente essa trajetória iniciada na área acadêmica, pelo menos isso muito me alegra, porque vários convidados que já passaram por aqui sempre tiveram boas experiências e boas associações com o mundo acadêmico, também na área profissional, né? E mostra que se você passa na academia, passar por passar não adianta não, né? Você tem que realmente conviver e trazer essa experiência. Então isso é bem legal. Agora, Vini, nesse conceito de você na sua primeira tentativa de desenvolver, foi para o mercado não estava tão preparado ainda para poder absorver a solução de vocês. Agora já tem um mercado um pouco mais falando justamente sobre esse gerenciamento do dispositivo móvel, né? Essa necessidade é algo mais latente. Como é que você vê justamente essa questão de que hoje o mercado está muito mais maduro e necessitando de soluções como essa, porque, enfim, o que não falta são dispositivos móveis para ser gerenciado. Como é que você tem visto essa evolução do mercado? Está demandando mais hoje? Não, sem dúvida, né? Naquela época, a mobilidade não era tão onipresente como é Sim. hoje, né? Hoje em dia todo mundo está com um dispositivo na mão, seja pessoal, profissional. Então, às vezes a pessoa tem 2, 3 celulares, um para cada É. finalidade. Então, hoje em dia todo mundo utiliza, né? E a pandemia deu uma impulsionada muito grande nisso, né? Acabou que todo mundo foi para casa. Então, os funcionários foram para casa, acabaram levando um notebook, acabaram levando um celular, um tablet, e as empresas precisam gerenciar isso, né? Que é uma dor muito grande. Sim. A gente encontra casos de clientes que têm uma quantidade relativamente grande de dispositivos, 1.000, 2.000 dispositivos, e às vezes não tem controle nenhum, não sabe onde estão esses dispositivos, com quem esses dispositivos está com quem esses dispositivos estão, aliás, Sim. e às vezes o funcionário ele sai da empresa e leva o equipamento embora, que são equipamentos também não muito baratos, né? Se você for pensar, 1.000 equipamentos a R$ 1.000 dá mais de R$ 1 milhão, É. né? Então é um volume de dinheiro muito grande que acaba sendo aí meio negligenciado, né? Essa gestão por conta da dificuldade que é fazer isso. Então, cada vez mais a gente vê empresas buscando a gestão de dispositivos móveis e a gente tem visto aí um aumento grande na procura, desde empresas pequenas com 5 dispositivos até empresas muito grandes com 10.000, 20.000 dispositivos móveis, né? Cara, isso que falou aí é super verdade, porque, vê só, para quem está acompanhando aqui o bate-papo, vendo ou nos ouvindo, deve estar imaginando assim, poxa, mas é só um smartphone, só um tablet. Gente, não é só um. Imagine assim, a gente fala de segurança da informação, fala de dados, fala de e-mail corporativo, fala de acesso à intranet, aplicativos corporativos, isso tudo através desse aparelhinho aí que cabe no seu bolso, né? Se você não tem um controle, vê a problemática que você tem. Você tem controle no desktop, no notebook, na sua rede corporativa, aí só porque é no smartphone você tem que deixar de lado? Eu não fico muito confortável com essa situação, não. Né, Vini? Agora sim, você trazendo essa problemática, essa necessidade de mercado. Você disse que até empresas de 5 devices, ou até centenas de milhares, né? De mais de 1.000 devices, existe algum comportamento diferente? Você vê que a preocupação ainda é a mesma de conseguir pelo menos fazer um bom inventário, de saber exatamente se o funcionário está usando aquele dispositivo que é corporativo dentro do horário do expediente ou não. São necessidades totalmente diferentes. Tem algum ponto em comum entre esse tipo de cliente, tamanho de empresa? Sem dúvida existem as diferenças, né, inerentes aí ao negócio e ao tamanho que eles têm. A dificuldade da gestão de 5 dispositivos é diferente da dificuldade de gestão de 5.000 dispositivos, de 10.000 dispositivos, mas no cerne ali, né, no fim, o que eles querem é a mesma coisa, né? O mais importante é o mesmo. Então, é você ter o controle, você ter seu inventário, né? Então, facilmente eu consigo saber quantos dispositivos eu tenho e aonde estão esses dispositivos. É você conseguir auxiliar o seu usuário. Esse é um problema muito grande, né? Imagina que você tenha uma base de usuários grande e aí acontece algum problema em algum aplicativo qualquer e um aplicativo de vendas, por exemplo, você tem um vendedor Sim. na rua, aquele vendedor não pode ficar sem aquele aplicativo porque
isso está gerando receita para a sua empresa, né? Então, você não pode ficar com aquele equipamento parado. E você ter a possibilidade de fazer um acesso remoto diretamente da plataforma para visualizar o que está acontecendo ali, desinstalar e reinstalar um aplicativo, ou até alterar uma configuração desse telefone, auxilia não somente o seu usuário a não ficar parado, né, a conseguir Sim. trabalhar e efetuar as tarefas que ele tem que fazer, mas também a entrada de receita da sua empresa, né? Você tem uma equipe de vendas e isso está diretamente relacionado às suas vendas e à sua receita. Então, você ter esse tipo de gestão é muito importante, né? Tanto para o cara pequeno quanto para o cara grande, mas existe sim algumas diferenças entre as preocupações da pessoa, do profissional de TI que gerencia 5 dispositivos para o profissional de TI que gerencia 1.000 dispositivos, né? Até no olhar para os Sim. equipamentos. Por exemplo, uma pessoa que gerencia 5 dispositivos, ela tem muito mais tempo para olhar para cada um dos equipamentos, ver como aquilo está funcionando, etc. Quem tem 5.000, 10.000 dispositivos não consegue ficar olhando um a um, né? Então, ela tem que ter uma visão macro, né, de que tudo está ok e ter a facilidade de saber a facilidade e a tranquilidade de saber que as configurações que foram aplicadas estão configuradas lá corretamente nos seus dispositivos, né? Cara, mas eu acho esse caso que você citou, eu acho super legal, porque mostra que se hoje as empresas estão entregando um dispositivo desse na mão do vendedor, né? Ou na mão de um operador de uma máquina, ou até mesmo de uma área de manutenção, e ele, através daquele aplicativo, ele vai gerar aquela receita direta ou indireta para a empresa, só o fato de ele não ter que ir para uma base mais próxima, né? Ir para o setor de TI, deixar lá, passar um dia ou dois, só no outro dia poder realmente ter o resultado, e sim, já fazer um acesso remoto e resolver ali, às vezes, uma configuração que mudou, ou um pequeno ajuste que o usuário acabou fazendo e que desconfigura o equipamento. Cara, isso já é um benefício, assim, surreal, porque evita de parar de entrar receita, né? Não pode parar de entrar receita na empresa, e principalmente no momento da venda, né? Ou no momento da operação, que é justamente onde você está usando e necessita mais, não tirando um relatório, alguma coisa assim. Às vezes sim, mas isso aí também traz uma outra questão, Vini, que eu estava vendo na solução de vocês, dentro das features, que tem algumas funcionalidades que eu achei incríveis. Por exemplo, você fazer uma espécie de uma cerca virtual, né? Que você define um perímetro de atuação ali para aquele device, fazendo com que o dispositivo não seja utilizado ou não tenha acesso em determinadas áreas que não seja determinada para aquele usuário. Conta um pouquinho para a gente aqui dessa funcionalidade e das outras que vocês têm dentro do aplicativo. Bom, as funcionalidades são muitas, né? A gente tem muita feature no app que foram sendo agregadas, né, com a evolução da ferramenta. Esse é um ponto bastante importante. A gente tem uma cultura aqui de sempre ouvir o cliente e ouvir a necessidade do cliente. Então, sempre que surgem novas necessidades desses nossos clientes, a gente tenta ao máximo incorporar isso na ferramenta, colocando essa nova feature aí no nosso roadmap para que isso esteja disponível para os nossos clientes da maneira mais rápida possível. E essa foi uma das funcionalidades que vieram dessas demandas de clientes, que é a cerca eletrônica, né? Então, qual a ideia? Às vezes você tem um equipamento que fica num lugar que tem um local fixo, né? Não é um equipamento que se movimenta com a pessoa, às vezes um quiosque que você tenha numa loja, ou um PDV também que você tenha num ponto fixo, não é um celular que a pessoa leva para leva junto com si. E nesse caso, você consegue determinar uma região específica de funcionamento desse equipamento. Então, se esse equipamento sair desse local, você consegue ser notificado que esse equipamento não está mais nesse local pré-determinado para ele, e você consegue bloquear o equipamento para que ele não possa ser utilizado também para nenhuma outra finalidade. Essa é uma questão de segurança, né, para evitar que o equipamento perdido ou roubado, a pessoa que esteja com esse equipamento consiga consultar as informações que ali estão, e também uma segurança para quem está utilizando esse equipamento, né? De saber que
dentro daquele local, ela vai poder fazer o seu trabalho com tranquilidade e sem a preocupação de ter que levar esse equipamento consigo para casa, por exemplo, por medo de que alguém entre nesse local Sim. e leve esse equipamento. E então é uma ferramenta interessante para a questão de segurança. E aí, falando de outras features, nós temos diversas outras funcionalidades, como a parte de time fence, que também é um outro ponto parecido com essa cerca geográfica, mas seria uma cerca de horário, né? Então, às vezes, você não quer que o seu funcionário trabalhe a mais do que o período pré-determinado para ele, né? Então, o meu funcionário tem que trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta. Então, a gente consegue determinar esses horários e fora desses horários pré-determinados, o equipamento também fica bloqueado. A gente sabe, né, que a questão trabalhista no Brasil é muito sensível, então você evita eventuais problemas dessa maneira, né? Então, ó, meu funcionário ele só trabalha dentro do horário que foi pré-determinado para ele. Nós temos funcionalidades de acesso remoto, como eu citei anteriormente, todo o controle de aplicativos, controle de configurações, rastreamento do dispositivo. Então, chat, eu consigo me comunicar com esses equipamentos. Então, existe uma infinidade aí de funcionalidades que, se eu fosse falar de todas aqui, nós ficaríamos até o final do dia. Não, sem dúvida, mas vamos marcar aqui uns episódios extras para a gente detalhar mais funcionalidade a Feature funcionalidade. por feature. Mas eu já vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, justamente para o pessoal poder acessar o site, conhecer lá, que lá no site de vocês eu acho bem interessante, vocês deixam bem explicadinho, feature por feature, funcionalidade, e é bem interessante essa combinação, Vini, porque, óbvio, quanto mais a gente puder fazer essa intervenção no dispositivo móvel, eu acho que é uma combinação legal de você ter clareza sobre o que está acontecendo ali no dispositivo corporativo, é da empresa, então você tem que entender. Tem a funcionalidade também de bring on device, mas isso aqui acaba contribuindo mais ainda para a segurança da informação, que eu acho incrível. Você determinar uma pequena área do dispositivo pessoal sendo uma área corporativa, né, para ter aquele controle, eu acho fantástico. Funcionalidades essas que a gente vai tratar assim no próximo episódio. Mas, Vini, me explica um pouquinho para a gente aqui em relação a esse conceito dessas novas tecnologias que vem trazendo cada vez mais possibilidades. A gente está falando de inteligência artificial, machine learning e o próprio 5G, né? A gente, pelo menos enquanto está gravando esse episódio, a gente vê que o 5G está em fase de implantação aqui no Brasil e o 5G é uma grande promessa, porque vai trazer novos usuários e vai trazer também novas possibilidades de negócio para antes que não tinham acesso, agora vai ter, e quem já tinha vai aumentar ainda mais. Como é que você tem visto essas novas tecnologias para a solução de vocês? Bom, a vinda do 5G ela vai trazer uma maior agilidade nas comunicações, né? Então, as pessoas vão estar ainda mais conectadas, né? E trabalhando com uma agilidade muito maior. E também, como consequência da vinda do 5G, né, é esperado um aumento da quantidade de dispositivos para IoT, por exemplo. Né? Não é o 5G que vai fazer com que o IoT exista, né? O IoT já existe, mas o 5G vai possibilitar você ter uma maior velocidade na comunicação desses dispositivos e até ter uma maior quantidade de dispositivos conectados. Então, sem dúvida, a gestão dos dispositivos, não só de smartphones, tablets, etc., vai continuar com uma importância muito grande, né? E a tendência é que aumente o número desses dispositivos, mas também essa nova área, né, nova entre aspas, porque é uma área já existente do IoT, também vai ganhar uma importância muito grande e aí também surge uma oportunidade de gestão, né, porque esses dispositivos também precisam ser gerenciados. Você vai ter lá 1.000, 2.000 dispositivos de IoT que você precisa saber onde esse equipamento está, Verdade. se ele está se comunicando, se ele tem algum problema. Então, em relação ao 5G, a gente acredita que ele vai permitir aí um aumento desse número de dispositivos e uma maior agilidade nessa comunicação. E falando de IA e Machine Learning, que você citou também, né? Eu acredito que com a evolução dessas tecnologias, que a cada dia mais estão em evidência, estão sendo utilizadas,
a gente vai conseguir ter uma gestão mais proativa ao invés de reativa, né? Eu acho que é uma evolução clara da ferramenta, né? Não tem como a gente escapar disso, de ter uma inteligência monitorando o comportamento do usuário, então você consegue detectar um comportamento suspeito ou algo que não deveria estar sendo feito e avisar a pessoa responsável antes que algum problema aconteça, né? Então, eu acredito que a IA e o machine learning conseguem ajudar a gente nesse sentido. Esse é só um exemplo, né? Existem diversas outras aplicações, mas sem dúvida essas tecnologias que vão surgindo e vão sendo cada vez mais incorporadas tendem a possibilitar uma melhoria na ferramenta, uma melhoria na gestão desses dispositivos, sem dúvida nenhuma. Caramba, que legal. E sim, de fato, a gente precisa de cada vez mais soluções que permitam esse gerenciamento, né? A gente tem um oceano aqui de dispositivos cada vez mais. O brasileiro, ele gosta do device, né? A gente tem uma média aqui muito alta em relação, no mínimo dois, eu tenho dois aqui na minha bancada. Às vezes é um backup, vão para assuntos diferentes, mas é interessante sim, porque necessita desse controle, desse acesso. Segurança da informação nunca é demais e não pode deixar de lado o device só porque cabe no bolso que ele está mais seguro. Muito pelo contrário, viu? Tem que ter esse gerenciamento sim, Vini, que você falou. Cara, uma última pergunta que eu sempre faço aqui aos meus convidados, que busca sempre entender um pouco da sua visão no campo das ideias, né? Pode puxar para o lado técnico, pode puxar para... A resposta não tem nem certo nem errado, pode ser para qualquer lado. Mas bora lá. Para o Vini, para o meu xará aqui, o que é a tal da computação em nuvem? Bom, a computação em nuvem, para mim, ela é uma grande facilitadora de TI, né? Se a gente pode dizer dessa forma. Por quê? Porque se a gente for olhar, né, ao pé da letra, o que é computação em nuvem? Computação em nuvem é a possibilidade da gente entregar recursos de TI com definição de preço e pagamento conforme o uso. Então, o que você usa, você vai pagar. Se você precisa aumentar, você tem uma agilidade muito grande de aumentar. Se você precisa diminuir, você tem uma agilidade muito grande de diminuir. E isso viabiliza muito o negócio, né? Eu diria que muitas startups de tecnologia se tornam possíveis por conta da computação em nuvem. Eu sou da época onde a gente tinha que comprar o servidor, colocar o servidor lá na salinha com ar-condicionado, com proteção de incêndio, etc. E às vezes você ia comprar um servidor, hoje eu preciso de um servidor com capacidade X, mas era um investimento muito grande, Sim. né? Então você tinha que planejar esse servidor para 2 ou 3 anos, né? Já planejando o seu crescimento, porque nesse tempo você ia conseguir pagar esse seu servidor e poder comprar um outro servidor. Agora, então isso demandava um investimento muito alto. Agora imagina uma empresa de tecnologia que estava começando, como nós, por exemplo, e a gente ficou durante muito tempo com poucos clientes, né? Até a ferramenta amadurecer, até a gente conseguir ir para o mercado efetivamente. Então, se a gente tivesse que botar muito dinheiro em algo dessa forma, talvez nossa solução não tivesse sido viabilizada também, né? Então, essa questão de cloud computing é muito importante, agiliza muito a criação de novas empresas, viabiliza muitos negócios e traz uma segurança maior para o seu ambiente, né? Quando você tem um ambiente todo em casa, você tem diversos itens que você tem que se preocupar Sim. em relação à segurança, né? Não é só comprar o ativo, o servidor, você tem que ter um profissional habilitado de segurança, um profissional habilitado que saiba configurar isso. E hoje em dia, quando você utiliza principalmente uma plataforma como serviço, por exemplo, você não tem que ter nenhum expertise é óbvio, né? O básico, pelo menos você tem que saber, mas você não precisa ser ter um conhecimento tão profundo de uma gestão de um servidor Windows, de uma gestão do servidor Linux, de muito a fundo de segurança, porque essas plataformas elas já te fornecem aí todas as boas práticas de gestão, as boas práticas de segurança, elas permitem você ativar serviços de segurança também de maneira muito, muito facilmente. E então, assim, o cloud computing para mim foi uma evolução, né, uma tecnologia que muito importante
para o nosso mundo de TI, tanto para facilitar a vida do profissional de TI, quanto para viabilizar negócios, tanto de TI quanto de outras áreas. Massa demais, cara. De fato, suas palavras aí resumem muito bem essa sensação da facilidade, o que é usar a tal da computação em nuvem e que mobiliza, né, e que possibilita diversos novos negócios a surgirem praticamente instantâneos, né? Que uma coisa que você comentou que eu acho bem Sim, interessante, que a tal da compra do hardware, depois de ter toda essa problemática financeira, dessa capacidade de investimento logo muito pesado, e esse planejamento de 3 anos, né? Ainda tinha um tempo de entrega, né? Ainda é tinha um tempo de verdade. entrega que era ali nos bons momentos, entre 60 e 90 dias, nos bons momentos, né? Mas, Vini, queria muito agradecer aqui o bate-papo, eu adorei a sua presença aqui, sucesso na Urmorbo e até o próximo episódio, viu? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal estar batendo esse papo aqui com você. Espero que os ouvintes gostem e até o próximo episódio. Vamos lá. Bem, você que está vendo ou nos ouvindo, você já sabe, né, que esse episódio nunca acaba por aqui. A gente continua debatendo esse tema aqui do Vini lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, compartilhe e deixe um comentário. E aí, tá na nuvem? Legal, fechou.